Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Isso, sinta-se amado e querido, pois é meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso, sinta-se querido e amado, pois é meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés e os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E podemos nos sentar cantando o refrão do salmo. É feliz quem a Deus se confia. 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 Caríssimos irmãos, nós estamos vivendo esse tempo bonito que nós chamamos de tempo da Quaresma. É um tempo muito frutuoso para nós católicos, porque é um retiro que a igreja nos propõe de 40 dias, e nesse retiro a palavra de Deus, ela vai nos direcionando para que possamos viver bem esse tempo propício. E lá na quarta-feira de cinzas, era enfático quando a igreja nos dizia: é preciso mudar de vida. Não se faz um caminho espiritual
sem o desejo da mudança de vida, senão é perca de tempo. Então, o primeiro dia desse retiro, já nos veio o convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Foi isso que o padre disse quando colocou as cinzas nas nossas cabeças. Converter e acreditar na palavra de Deus. E aí nós podemos destrinchar o que de fato é converter. Domingo eu dizia, a minha irmã, ela mudou de religião, ela mudou alguns hábitos na vida dela e ela acha que ela se converteu. Conversão não é mudança de hábito. Conversão é mudança de vida. Eu deixo para trás tudo aquilo que fazia parte do homem velho. E aos poucos eu vou vestindo essa roupa agora de homem novo, de homem restaurado. É por isso que o processo de conversão, ele demora muito. Ele tem um dia para começar, no dia em que eu me decido por Jesus. Mas ele não tem uma data, a partir de tal dia eu já sou um convertido. Porque a conversão, ela vai nos acompanhar até o último dia da nossa vida. Quando lá no hospital ou no leito de morte vai me faltar a confiança em Deus. Quando vai me faltar a serenidade para enfrentar aquela doença. Quando vai me faltar a paciência. Portanto, lá no meu leito de morte, eu vou estar precisando de conversão. Mas conversão também vem junto com um acreditar na palavra de Deus. É por isso que as duas advertências: convertam-se, mas também creiam na palavra de Deus. E acreditar na palavra de Deus não é acreditar que há 2019 anos atrás existiu um homem bom, chamado Jesus. Um homem que passou por esse mundo fazendo alguns milagres. Tem muita gente que pensa que acreditar em Jesus é acreditar que ele existiu há 2020 anos atrás e foi aquele homem bom, enviado por Deus. E aí nós olhamos o evangelho que foi lido na quinta-feira passada, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí todo mundo começa a dizer: estão dizendo que o senhor é João Batista, estão dizendo que o senhor é Elias, estão dizendo que o senhor é alguns dos profetas. Portanto, a própria comunidade que conviveu com Jesus, que viu os milagres de Jesus, viam em Jesus somente a continuação do Antigo Testamento. João Batista, Elias, Zacarias, os profetas, personagens do Antigo Testamento. Portanto, viam em Jesus somente um homem bom. Mas aí Jesus faz a pergunta para Pedro: se estão dizendo isso de mim, e vocês que convivem comigo todos os dias? Ah, meus irmãos, seria como se Jesus dissesse: e vocês que me comungam todos os domingos ou todos os dias na Santa Eucaristia? O que é que vocês têm a dizer de mim para o mundo? E aí nós vimos aquela figura de Pedro dizendo: tu és o Cristo, tu és aquele que nós estamos esperando há muito tempo, tu és o Filho de Deus que vai lavar uma enxurrada de pecados na minha vida. E aí, a continuação daquele evangelho, nós já sabemos, Pedro é elogiado por Jesus. Ô Simão, você é feliz, porque não foi os homens desse mundo que te disseram isso, mas foi o meu Pai que está lá no céu, que escreveu isso no seu coração. E aí a gente entende essa nossa primeira leitura de hoje, quando o profeta Jeremias vem dizer: maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia nos projetos desse mundo. Feliz és tu, Simão, não foi esse mundo que te disse isso, mas o meu Pai que está lá no céu. E o profeta Jeremias vem dizer: aqueles que confiam nos projetos desse mundo é igualzinho àquela árvore que está plantada lá no meio do deserto. Ela só está plantada lá, mas ela vai secar e ela não vai dar frutos,
porque as suas raízes não encontram água. E aí Jeremias vem dizer: ao passo que aqueles que confiam no Senhor, é igualzinho àquela árvore que está plantada lá na beira do riacho. A tendência dela é dar fruto sempre. A nossa confiança em Deus faz o nosso coração produzir frutos. E a confiança em Deus, ela vem atrelada ao processo de conversão. Quanto mais eu deixo para trás as coisas desse mundo, mais eu confio em Deus. Mais a promessa vai se realizando na minha vida. E aí rapidamente a gente olha para o evangelho de hoje, que nos mostra a figura de duas pessoas, o rico e um pobre chamado Lázaro. Vocês prestaram atenção que no evangelho não fala o nome do rico, mas representa aquele homem que só confia nas coisas desse mundo. Fazia festas esplêndidas, vestia roupas elegantes, e um pobre chamado Lázaro. É proposital que o rico não tenha nome, porque pode ser qualquer um de nós, que consome, que gasta a nossa vida somente atrás de coisas materiais, que não é capaz de ser sensível ao pobre que está à nossa porta. Engraçado que a sensibilidade para com aquele pobre brotou dos cachorros. Os cachorros iam lamber as suas feridas. E aí a morte foi decisiva na vida dos dois. O rico morreu e foi enterrado. E o pobre, diz o evangelho, foi para o céu. Foi para junto de Abraão. E de repente aquele rico, ele observa que Lázaro está lá junto com Abraão, e ele começa a pedir coisas. Primeiro pede água para saciar a sua sede. Isso quer dizer que estava no inferno, no meio das chamas. Sofro muito com esses tormentos. Mas aí tem a resposta de Abraão: não tem como. Existe um abismo muito grande que não foi criado por Deus. Esse abismo foi sendo construído pelas opções daquele homem, que gastou a sua vida somente pensando nas coisas desse mundo. Mas aí ele vem pedir: então peça que alguém vá lá avisar os meus irmãos, porque os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos. E aí a recusa: não, eles não vão escutar. Ah, mas se por acaso alguém ressuscitar dos mortos e for até eles, certamente eles vão acreditar. E aí fica muito claro que nem a ressurreição é capaz de mudar o coração de quem colocou as suas forças somente nas coisas desse mundo. Nem a ressurreição de Jesus é capaz de mudar coração duro. Nem a ressurreição de Jesus é capaz de mudar coração que foi sendo construído em cima de coisas negativas, de coisas ruins. Nem a ressurreição de Jesus é capaz de amolecer um coração que foi sendo empedernido pelo tempo ao longo de toda a vida. Por isso vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Que o nosso coração possa ser sensível aos apelos do céu. O céu exige de nós uma mudança radical de vida. O céu exige de nós que sejamos distribuidores da graça que vem do céu, que nós experimentamos na nossa vida. Que nós possamos distribuir o amor de Deus da mesma forma que o coronavírus está invadindo esse mundo. Que nós tenhamos essa coragem de falar do amor de Deus para as pessoas, de fazer com que as pessoas sejam contagiadas por esse amor de Deus. E aí sim nós vamos experimentar aquilo que é reservado para o céu. Nós vamos experimentar aqui nessa terra. É o céu que vem ao nosso encontro quando nós nos dispusermos a fazer com que esse mundo se transforme no pedaço do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,